Bem, muita gente me pergunta da onde saem os meus vídeos, da onde sai essa vivência que eu tenho para fazer esse tipo de vídeo que faço, de falar com propriedade das coisas. Então eu vou falar aqui em um curto momento, em alguns minutos, sobre um pouco da minha experiência de vida, não é de capoeira só, mas a minha experiência de vida. Bem, profissionalmente falando, né? Eu, aos 20 anos de idade, fui procurar emprego no centro da cidade e consegui um emprego de office boy numa empresa de vendas, né? Um escritório de vendas. E ali eu trabalhei como office boy. Sabe o office boy? Aquele que vai aqui no banco, vai ali, vai aqui. O office boy vai em todos os lugares do mundo, né? E tem que voltar em menos de 2 minutos. Vai no banco quando o banco está fechado para pagar uma conta. O office boy é o cara que tem que dar o jeito que o chefe dele não deu para pagar a conta antes, mas arrumou o dinheiro em cima da hora e deu para ele e falou, olha, se você não for, eu vou pagar uns juros absurdos nessa conta e vou descontar do seu salário. Então o office boy sai 4 horas na hora que o banco fecha para pagar a conta. Isso te dá uma sagacidade, né, para você resolver problemas, porque você não pode voltar falando que o banco estava fechado. Você tem que dar seu jeito, seu emprego depende disso. Então isso é um pontapé inicial à nossa história, porque ter sido office boy me fez também pensar muito mais rápido em tudo. O office boy tem que ser o cara safo, não pode ser aquele cara que está de bobeira, né? Bem, depois de um tempo trabalhando com office boy nessa empresa, o gerente lá da empresa, o responsável pelo escritório, me chamou e falou, olha, Santos, eu era chamado de Santos lá, não vou falar qual é a firma para não, né, não misturar as coisas. Ele falou, olha, Santos, eu queria que você andasse com os vendedores, auxiliasse eles, fosse lá, de repente tem que voltar no escritório, não tinha internet, né? Tem que voltar no escritório, tem que pagar alguma coisa, tem que sair, buscar um documento e você já está ali na hora, agiliza isso pra gente. Esse cara era um cara muito, muito, muito inteligente no ramo do que ele trabalhava, de venda, e ele tinha uma visão bem lá na frente, né? E eu, lógico, não percebi o plano dele, que era me inserir dentro daquele quadro. Ele viu alguma coisa em mim que eu não sabia que tinha. Então, depois de um mês eu andando com aqueles vendedores, e olha, gente, eram vendedores que vendiam areia no deserto. Qualquer coisa que o cara colocasse para vender na mão dele, ele ia vender. Eu saía com ele naquela época, né, com aqueles vendedores que tinham 35, 40 anos, 50 anos de idade, pessoas experientes no mundo da venda, para sair, por exemplo, a gente entrava num hospital para vender dentro do hospital. Não saía de lá sem pelo menos não vender uns 20 produtos. E era impressionante como eles desenrolavam, como eles conseguiam. Eu ficava ali tendo aquela aula, literalmente aula, de como vender, de como fazer, de como passar a ideia para uma pessoa daquilo que você pode fazer, né? E aí eu ficava ali aprendendo aquilo e depois de um mês eu andando, eu me lembro muito bem que foi depois de um mês, o final daquele período, eu perguntei ao dono do escritório, falei, será que eu poderia tentar vender uma vez? Ele falou, vai lá. Vamos ver. E eu tirei em primeiro lugar nas vendas durante meses. Primeiro lugar nas vendas durante meses. Foi espantoso porque eu trabalhava com os vendedores experientes. Os caras vendiam muito, eram muito bons no que faziam, mas eles tinham uma coisinha dentro deles que era a mentira. O vendedor antigo, ele estava acostumado a mentir, a vender, mas contar uma mentira dentro da venda. E essa mentira trazia problemas grandes para o escritório. E eu não lidava com isso, né? Porque eu era uma criança naquele ramo. Criança não mente, criança fala a verdade de tudo. Se a pessoa pergunta, ele deixa de vender, eu deixava de vender, mas falava pro cara, não, isso aqui não funciona dessa maneira. Isso é assim, assim. Então as minhas vendas viviam mais, né? Aquela pessoa que comprava, ela indicava outra e assim por diante. Então eu fui em primeiro lugar durante alguns meses. E lógico, o tempo passou e em algum momento o dono do escritório me chamou para ser o supervisor do escritório. E eu fiquei de encargo então de um problema maior, que era as vendas que voltassem daqueles mentirosos que estavam lá, eu tinha que transformar aquela pessoa que veio devolver, fazer que ela comprasse, continuasse com aquele produto e ainda comprasse outro. Isso se chamava repicar a venda. E eu aí tinha que mostrar,
desfazer aquela mentira do cara e vender um outro produto para aquela pessoa que estava indo devolver, que estava chateado, que estava aborrecido, alguém para chegar ao ponto de voltar a algum lugar para devolver alguma coisa, é porque ela está aborrecida, que ela não quer, e eu tinha que transformar aquilo em uma nova venda, para que o escritório tivesse vida. E eu fiz isso durante um tempo, até que o próprio dono do escritório me ofereceu um outro escritório para eu tomar conta. E eu tomei conta de um escritório na Rua da Quitanda durante alguns anos. Essa é a minha experiência com a venda. Nesse tempo que eu lidei com a venda, vi todas essas coisas, eu entendi o seguinte, que tudo na vida é uma venda. Você vende a sua ideia quando você está conversando com alguém, você vende a sua ideia quando você vai conquistar uma mulher, você vende a sua ideia quando você vai numa entrevista de emprego, quando você está falando com alguém sobre qualquer tipo de coisa, sobre política, sobre futebol, sobre o seu plano do futuro. Isso é uma venda. E olha, dentro de uma empresa, quem ganha mais dinheiro é um bom vendedor, porque toda empresa vive de venda. E o setor de vendas é onde gira mais dinheiro. Então, como eu faço e como eu falo essas coisas, a maior parte da minha experiência veio das ruas, veio do contato com os vendedores, veio com experiência de venda, veio com trabalho com o ser humano e todo, lógico, a minha outra vivência que eu passei, que eu conto no meu livro. Mas uma das minhas experiências profissionais que me deu mais habilidade foi ter esse trabalho com a venda. E aí você me pergunta, e aí? Por que você saiu? Porque, na verdade, aquilo não era para mim. Aquilo foi uma base, mas a minha vida estava dentro da capoeira. E eu percebi que se eu podia vender, se eu podia fazer tudo aquilo, eu poderia trabalhar com a capoeira também. E aí eu fui para dentro da capoeira trabalhar profissionalmente com a capoeira, me dedicar só à capoeira, a viver da capoeira. Você se perguntou agora, e você ganhou dinheiro? Sim, ganhei dinheiro com a venda. Mas quebrei também algumas vezes. Você vai olhar os grandes multinacionais, os empresários, eles quebraram às vezes 5, 6 vezes na vida. Foram à falência, foram a pico, foram a piuí. Então as minhas ideias, tudo que eu já coloquei, eu já quebrei várias vezes. Quebrei literalmente, fiquei sem nada. Mas eu recomeço tudo de novo, do zero, e consigo chegar de novo lá em cima. Porque o grande lance da vida não é você vencer, é você saber perder. E continuar com a sua dignidade e saber refazer aquilo de uma maneira mais forte e melhor. Tá aí, um pedaço da minha experiência, da onde vem. Abraço, ABP em movimento. Deus é bom e gosta da gente.